Química Geral, exercícios resolvidos, questão 16. Os calcários são rochas sedimentares que, na maioria das vezes, resultam na precipitação de carbonato de cálcio na forma de bicarbonatos. Podem ser encontrados no mar, em rios, lagos ou no subsolo, cavernas. Quando o mineral predominante é a dolomita, um carbonato de cálcio e magnésio, a rocha calcária é denominada calcário dolomítico. O giz, que é calcário poroso de coloração branca, formado pela precipitação de carbonato de cálcio com micro-organismos, e a dolomita, que é um mineral de carbonato de cálcio e magnésio. Os principais usos do calcário são produção de cimento Portland, produção de cal, CaO, correção do pH do solo na agricultura, fundente na metalurgia ou como pedra ornamental. O óxido de cálcio, cal virgem, é obtido por meio de aquecimento do carbonato de cálcio do calcário, conforme a reação a seguir. CaCO3 sólido sob aquecimento dá origem a CaO sólido mais CO2 gasoso. Ou seja, carbonato de cálcio sólido sob aquecimento dá origem a óxido de cálcio sólido mais dióxido de carbono gasoso. Em contato com a água, o óxido de cálcio forma hidróxido de cálcio de acordo com a reação abaixo. Óxido de cálcio sólido mais H2O líquido dá origem a hidróxido de cálcio sólido. Considere que uma amostra de 50 gramas de calcário contenha 10 gramas de carbonato de cálcio e que todo o óxido de cálcio se transforma em hidróxido de cálcio. Considere ainda os dados de massa atômica. Do oxigênio 16, do cálcio 40, do hidrogênio 1 e do carbono 12. Para a fabricação de 14,8 kg, ou seja, 14.800 gramas de hidróxido de cálcio, qual a quantidade necessária de calcário? Ora, segundo os dados da questão, esse calcário é formado, então, por 10 gramas de carbonato de cálcio em 50 gramas de rocha calcária. Isso corresponde a 20% de carbonato de cálcio na rocha. Para os cálculos, volta-se, então, nas equações balanceadas e tem-se que 1 mol de hidróxido de cálcio, CaOH2, é gerado pela reação de 1 mol de óxido de cálcio, CaO, que por sua vez é produzido no aquecimento de 1 mol de carbonato de cálcio, CaCO3. Tem-se a seguinte relação: 1 mol de hidróxido de cálcio está para 1 mol de CaO, que está para 1 mol de CaCO3. Substituindo-se as informações pelos valores de massa molar, 1 mol de hidróxido de cálcio corresponde a 74,1 gramas de hidróxido de cálcio. 1 mol de CaO, óxido de cálcio, corresponde a 56,1 gramas de óxido de cálcio. E 1 mol de CaCO3, carbonato de cálcio, corresponde a 100 gramas de carbonato de cálcio. Então, tem-se as mesmas relações, porém agora em massa. 74,1 gramas de hidróxido de cálcio está para 56,1 gramas de óxido de cálcio, que está para 100 gramas de carbonato de cálcio. Assim, como deseja-se produzir 14.800 gramas de hidróxido de cálcio, quais seriam as massas correspondentes de óxido de cálcio e carbonato de cálcio? Pela regra de 3, tem-se então 14.800 gramas de hidróxido de cálcio, dependem de 11.204 gramas de óxido de cálcio e 19.973 gramas de carbonato de cálcio. Dessa maneira, são necessários 20 kg de carbonato de cálcio. 19.973 gramas de carbonato de cálcio é equivalente a 20.000 gramas de carbonato de cálcio, fazendo arredondamento, o que dá 20 kg. Mas esse valor representa 20% da massa calcária. Ou seja, 20 kg de carbonato de cálcio correspondem a 20% da rocha, do calcário. Assim, 100%, que seria a rocha completa de calcário, seriam
100 kg, de maneira que para a produção de 14.800 gramas ou 14,8 kg de óxido de cálcio são necessários 100 kg de rocha calcária. Isso corresponde à resposta da letra D. Bom estudo, fim do exercício.